tenho também refletido muito sobre o quanto esta situação inesperada nos obrigou a mudarmos algumas das nossas ideias rapidamente e mudarmos crenças que de alguma forma tínhamos e algumas que, se cá para nós, um bocadinho vivemos no mundo empresarial, até as aceitávamos, mas aquela crença de que a tecnologia nos isola, nos deixa. Afinal, se não fosse ela, não estávamos aqui neste momento a conversar e de alguma forma, neste estádio em que estivemos, foi a tecnologia que nos salvou para conseguir manter a economia e conseguir manter respostas organizacionais que estão a ser possíveis. E não só, e muito na saúde, porque, sem sombra de dúvida, que é a partir da tecnologia também que muitas outras coisas estão a ser possíveis de acontecer. Vou dar aqui um salto em relação, coisa engraçada, portanto tem a ver um bocadinho aqui com a sociedade civil e, digamos, os fenómenos de solidariedade que vamos observando, não é? E também, acho que também merece uma reflexão engraçada, não porque nós não fôssemos solidários já antes, mas é verdade que muito rapidamente nós conseguimos ver, por exemplo, respostas espontâneas, histórias muito engraçadas. Vou dar só um exemplo para verem do que estou a falar. Rapidamente, uma geração jovem de um prédio afixou ou pôs na caixa de correio toda a gente que estava disponível para fazer as compras das pessoas mais velhas, se fosse possível fazer algum serviço em que pessoas mais idosas não se pudessem deslocar, ofereceu ajuda. Enfim, há uma panóplia de coisas que acontecem de forma espontânea que não vão facilmente nem para os jornais, nem para os telejornais, mas que segura aquilo que é uma sociedade com valores. E eu gostava que o António me comentasse um bocadinho isto, porque também aproxima gerações, também tem piada, temos aqui um conjunto de coisas que têm a ver com achatar e aproximar as gerações. Maria João, são fenómenos de facto que descobrimos que o ser humano tem esta enorme característica, este enorme coração, diria, de solidariedade, porque em momentos de crise, em momentos de necessidade, e lamentavelmente em Portugal e no mundo, porque obviamente a Maria João, vou dar o exemplo desses jovens em Portugal, assistimos diariamente nas televisões a exemplos de solidariedade por esse mundo fora, porque o ser humano tem no seu melhor, e felizmente nestas situações é o melhor do ser humano que vem sempre ao de cima, não é o pior, independentemente de por vezes haver este ou aquele desvio comportamental ou este ou aquele aproveitamento, mas sim, é fantástico como as crises trazem a solidariedade, estas cadeias de solidariedade a que assistimos. Vimos isso nos fogos em Portugal, vimos isso quando foi a questão de Timor, para dar exemplos até diferentes, e a solidariedade que o povo português teve com o povo de Timor. Vimos isso agora e veremos isso em situações em que a solidariedade tem que vir ao de cima para acudir às situações de maior fragilidade ou aquelas que ficam mais expostas à ajuda. E isso é uma característica do ser humano que é quase inata e que vem espontaneamente, e por isso temos assistido a tantas situações e, curiosamente, e porque a Maria João falava nisso, não ser notícia, não o fazerem para ser notícia de jornal ou de televisão, não deixamos de ter que observar que a maioria dessas ações, a maioria dessas iniciativas, e conhecemos tantas, muitas vezes querem ficar anónimas, não querem dar publicidade ao seu gesto, porque ele não é feito para merecer, para ter publicidade. E isso contrasta e muito com aqueles que vamos observando, com aquelas notícias que por vezes vemos, os nossos órgãos de soberania, A, B ou C, a darem comida aos sem-abrigo, a irem visitar os sem-abrigo. E é muito bonito porque aparece nos telejornais, aparece nos jornais, mas depois eles não deixam de ficar sem abrigo, eles não deixam de ficar em situações de extrema pobreza e as sociedades não resolvem essas situações. Sabemos, não sejamos ingênuos, não sejamos utópicos, que não resolveremos nunca todas as situações, porque há franjas sociais, há camadas sociais que o ser humano também tem este condão de se autodestruir, diria assim, de se abandonar à sua sorte, e nem sempre ela é melhor. Mas são esses gestos de solidariedade que estas crises trazem sempre ao de cima, de uma forma anónima,
mas espontânea e legítima, que contrastam com aquelas que, sendo menos legítimas, só vivem para a publicidade do seu gesto. Muito bem, acho que fez aí um belíssimo resumo, é isso mesmo. E agora queria fazer aqui uma pergunta, porque eu também não tenho, mas como é que, como o António é sábio em algumas coisas, Sabe? queria lhe perguntar, nós portugueses, pelo menos a sua opinião, não é? Nós portugueses temos um ADN próprio, aliás, como todas as nações têm o seu ADN próprio. O que é muito português que nos dará velocidade na gestão desta crise e o que, ao contrário, não nos ajudará? Mas temos alguma coisa própria que é muito nosso, que nós nos orgulhamos naturalmente e que nos ajuda a fazer aqui frente a tudo isto que estamos a passar? João, é muito comum ouvir-se dizer a capacidade, permita-se uma expressão, do desenrascanço português. Enfim, no nosso dia-a-dia, nas nossas conversas de amigos ou de conhecidos, é muito normal ouvir-se referir esta capacidade do português, do cidadão português, a ser desenrascado e desenvencilhar-se rapidamente de situações. Enfim, eu não sei se isso é um ADN próprio, porque hoje, no mundo global, uma vez mais, falando da globalização, no mundo global em que vivemos, com as tecnologias que temos disponíveis, com a partilha do conhecimento, com a utilização de um conjunto de ferramentas que todos podemos utilizar. Não sei se isso hoje estará no ADN ou se, mais uma vez, isso são características. Cada um de nós, Maria João, como já temos falado noutras ocasiões, a riqueza do ser humano é ser único. Cada um de nós é único. E é essa individualidade que, depois, ao ser experimentada ou ser desafiada para resolver esta ou aquela situação, este ou aquele problema, ou inventar esta ou aquela solução, acabamos por ser únicos na sua resposta. Por isso eu não sei se há um ADN português, com o tal espírito de desenrascanço, ou se o povo pequeno que somos, a geografia que temos 89 mil quilómetros quadrados, vivemos aqui todos nesta aldeia chamada Portugal, não temos uma geografia em termos de tamanho de região muito grande, em que tenhamos alguma dificuldade até de comunicação, como têm outros povos que são continentais, e se calhar darmos aqui uma arrumação, darmos aqui uma capacidade de ação, de tais cadeias de solidariedade, as tais partilhas. Enfim, temos a história que temos, tivemos anos fechados sobre nós próprios, isso também nos traumatizou de alguma maneira, porque a mente aberta, o espírito aberto que todos temos ficou condicionado durante alguns anos, e isso também nos terá marcado. Mas é um conjunto destas características, é este povo que vive confinado, como eu digo, em 89 mil quilómetros quadrados, vive com o mar, se olharmos do Algarve para o norte, com o mar do lado esquerdo e com a Espanha do lado direito, com o que isso tem provocado ao longo do tempo, e temos, se calhar, esta característica única de aventureiros, de irmos para o mar, irmos descobrir novos mundos, e isso, se calhar, é que nos dá este espírito total de desenrascanço, porque ou vamos terra dentro e temos que passar por Espanha com o que isso anteriormente tinha de condicionalismos, ou vamos mar dentro, como diariamente hoje continuamos a ir mar dentro na descoberta de novos mundos, de novas ocasiões e de nós próprios. Mar dentro até também na descoberta de nós próprios. Enfim, Maria João, fui um pouco... Muito bem, muito bem. Eu acho que, aliás, estes tempos levam-nos e acho que pedem-nos alguma introspeção, alguma capacidade de pararmos, olharmos um bocadinho quase para voltarmos a entender, o António disse muito bem, afinal quem sou eu e afinal como serei eu neste futuro a curto prazo e o que é que vem por aí, o que é que vou fazer e com quem vou de viagem. Estamos, acho que todos a ser um bocadinho interpelados para essas novas reflexões e se calhar não é mau, se calhar até é bom que possamos fazer alguma introspeção desse tipo, não acha? É, Maria João, porque veja, os exemplos que temos até em termos empresariais, tentando ligar aqui os temas que já abordámos, o empreendedorismo, a dimensão empresarial que temos, etc. Veja a rapidez com que a maior parte das empresas se transformou, afetou parte da sua produção, reinventaram-se.
começaram a fazer, empresas que faziam sapatos agora fazem máscaras, empresas que faziam fatos, tecidos, camisolas, agora fazem batas hospitalares e viseiras, empresas de design, enfim, de repente reconfigurámos, reinventámos, afetámos parte das nossas produções para responder eficazmente e perdermos a tal dependência que descobrimos que tínhamos de material oriundo da China, com o que isso depois tinha de perverso, quer de preço, quer de tempo, quer de custo para otimizar transporte, se tivesse que ir de avião. Enfim, de repente, perante um problema, reinventámos, rapidamente readaptámos e rapidamente respondemos e, no caso até das jaragatuas, para dar um pequeno exemplo, não só, de repente, fabricamos em Portugal para as necessidades do mercado português, como estamos a exportar largamente essa pecinha para o mundo todo, porque a crise é global, como já aqui referimos, e aquela cotonete gigante está a ser exportada por a empresa que a desenvolveu, porque fazia cotonetes e de repente começou a fazer essa peça que agora não me recordo como se chama, que faz os testes inclusivamente, e não só somos autossuficientes hoje com o fabrico português, como passamos a ser país exportador. Esta capacidade de, perante a adversidade, nos reinventarmos, reconfigurarmos as nossas empresas e respondermos aos desafios, é esta capacidade inata que temos, ligando um pouco até os temas que já aqui falámos. Somos nós. Somos nós. Portanto, Portugal tem mesmo que fazer o que lhe compete, não é? E pelos vistos, pelo que o António está a dizer... Isso Portugal e todos nós no nosso dia-a-dia. Estar à espera do paizinho Estado, estar à espera da mãezinha União Europeia e, enfim, eu não sei, aqueles que, entre nós, que leram o Quem Mexeu no Meu Queijo, se nós não fizermos como os ratos, que assim que desaparece o queijo vão à procura dele imediatamente, e nos situarmos como os dois liliputianos que ficaram à espera porque vai aparecer, isto foi qualquer coisa no transporte, mas amanhã vai haver queijo aqui na sala, o queijo não vai voltar àquela sala, o queijo fica noutra sala e por isso temos que ir à procura do nosso queijo, porque alguém mexeu no nosso queijo. Mas se eu fico à espera que alguém volte a pôr queijo no meu prato, eu vou morrer à fome. Por isso é melhor calçar as sapatilhas ou ter as sapatilhas calçadas, nem as descalçar. Eu diria até dormir com elas, que é para levantar de manhã e começar a correr. As sapatilhas calçadas, exatamente. Sim, faz parte, muito bem. Portanto, isso faz parte da nossa nova, do vestuário, da mudança. Muito bem, gosto muito dessa ideia que cada um tem uma cota parte de ação. E agora estou aqui a dar saltos, mas pronto, e daqui por um bocadinho vamos ver que temos aqui questões para responder. Mas também gostava aqui, também temos que comentar um bocadinho, porque há aqui uma situação que estamos todos a viver e nós temos mesmo na MyChange contactado muitas empresas e alguns empresários e líderes dessas empresas estão a conviver com isto, que foi, nós de alguma forma fomos, e bem, digamos, foi-nos dito, fica em casa e proteste. Proteste e fica em casa e proteste. E agora dizem, proteste e vem para a rua. E as pessoas estão, claramente, nós fizemos alguns focos de grupo muito recentemente em organizações e as pessoas estão cheias de medo. Estão mesmo com medo. Pronto. E, portanto, isto é uma coisa para gerir, não é? Não se pode estar a pedir e depois querer virar a página de repente e acreditar que as pessoas mudam assim. Portanto, tem que ser gerido. Que comentários é que isto sugere ao António, esta ideia? Portanto, proteger e agir, proteger e ficar em casa, como é que é? Maria João, eu participei e partilhei nas reuniões semanais de concertação social e tenho participado nestas que o Infarmed tem promovido para o gradual desconfinamento. É evidente que numa primeira fase o governo, e diria até todos os governos ao longo do mundo, o nosso governo tinha que, para conter a pandemia, confinar o mais possível os nossos comportamentos. E isso, a melhor defesa era ficarmos em casa, porque o primeiro combate foi dominarmos a pandemia, contermos a saúde pública o mais possível, salvarmos o mais possível, salvarmos o maior número possível de vidas. Mas depois estamos a aprender a viver com o vírus. E estamos a perceber, e os cientistas a ajudarem-nos, que o comportamento do vírus, afinal, não é o que nós pensávamos no início, afinal, o perigo não é tão grande nesta e naquela forma, afinal, se adotarmos alterações comportamentais, como o uso da máscara, a desinfecção das mãos, a lavagem frequente das mãos,
conseguimos defender a nossa saúde e não ficarmos contaminados. Enfim, começámos a habituar-nos a viver com esta nova realidade e a dominar o pânico. E é essa fase que eu acho que passou. Dominámos o pânico, não perdemos o medo. Mas também consciencializámos, segunda fase, e agora vamos gradualmente para a rua, segunda fase, porque também percebemos que se ficarmos fechados em casa, todos nós, não há quem trate de nós. Deixamos de ter bens alimentares, deixamos de ter os serviços de água, enfim, de recolhas de... Enfim, não podemos ficar todos em casa como nunca ficámos. De facto, porque alguns, aqueles que, no caso da saúde, até consideramos heróis, e são, de facto, mas temos outros heróis, além dos da saúde, temos outros. Mas agora, dominado que está o pânico, estamos no medo e vamos gerir o medo e vamos voltar, porque percebemos que se não voltarmos à economia desta fase gradual, assimétrica, que quando deixarmos de ter medo, também já não temos emprego, também já não temos economia, já não temos rendimento. E se não temos rendimento, se não geramos receita, como é que vivemos? O Estado não vai ter capacidade, até porque está a reduzir substancialmente a arrecadação da receita pelo abrandamento da atividade económica, o Estado, o tal paizinho de quem esperamos atitudes de divisão do bem-estar, não, o paizinho não vai ter capacidade para tudo. A mãezinha União Europeia, como eu caricaturei, vai ter capacidade limitada, porque todos estão a pedir. E a chave de repartição que virá da União Europeia será uma cota-parte da distribuição do bolo que se está a tentar, mas que não vai chegar para tudo. E por isso, constatando que não podíamos perder o emprego, não podíamos perder totalmente a receita, acabámos por ter que gradualmente, como estamos a fazer, regressar à vida, não à vida normal que tínhamos, mas a um novo normal, como se lhe chama, onde temos que defender a nossa manutenção da vida. E é isso que está a fazer. Numa primeira fase, para conter a pandemia, ficar em casa, proteger-se, e agora, continuando a proteger-se, mas de uma forma mais suave e com os ensinamentos recebidos e o domínio do problema, como já hoje estamos treinados, o regresso a uma diferente normalidade, porque a vida continua com contornos diferentes, mas não podemos deixar morrer a economia, Maria João, sob pena de que, se descobrirmos depois da pandemia que não temos economia, teremos pandemónio. E o pandemónio é muito pior que a pandemia. É verdade, é verdade. E um pouco comentando também o que o António está a dizer, é verdade que temos que ajudar, digamos, as organizações e as equipas e os colaboradores a verem exatamente de uma forma tão simples como o António aqui explicou, porque isto é de facto estamos num paradigma de equilíbrios, não é? De equilíbrios vários. É como diz, há quem nunca tenha podido parar, não estou a dizer parar, o ir para casa, portanto há quem nunca tenha, naturalmente cá também uma economia que se está a manter a partir de casa, as pessoas estão, muitas delas, a trabalhar, mas há também aqui e nós temos tido esse sentimento, nós em algumas organizações que estamos a ajudar, que é preciso ir fazendo estas pedagogias e estas comunicações de uma forma muito clara com as equipas e com os líderes e com os líderes e com as equipas. Portanto, a comunicação é mesmo muito importante, andamos a gerir um pouco à quinzena, não é possível fazer coisas com... Já não dizer ao dia, para já não dizer ao dia. Para não dizer ao dia, exatamente. Mas eu ontem ouvi uma coisa que até partilhei depois de uma organização, que não vou citar, que me dizia que estavam a organizar uma narrativa para explicar aos colaboradores como era bom trabalhar no tal trabalho, apesar de terem que usar máscaras, mas quer dizer, as virtudes do espaço de trabalho, ou seja, porque o estar em casa revelou-se tão mais produtivo e tão mais interessante para aquela organização e para aquelas pessoas, que agora, para as trazer de volta, era preciso fazer um endomarketing no sentido de volta, que afinal é giro estarmos aqui, apesar de teres que usar a máscara. Portanto, reparem que temos a gerir coisas novas, não estávamos nada habituados a isto. Maria João, se me permite, eu iria buscar um poema do Fernando Pessoa que caracteriza perfeitamente isto que estamos a tratar. E passo a lê-lo. Depois de tudo ficaram três coisas. A certeza de que estamos sempre a começar. A certeza de que é preciso continuar.
a certeza de que podemos ser interrompidos antes de terminar. Por isso devemos fazer da interrupção um caminho novo, da queda um passo de dança, do medo uma escada, do sonho uma ponte, da procura um encontro. É lindo, lindo, lindo. Maravilhoso, é maravilhoso. Oportuno e atual. Acho que diz tudo. Incrível, incrível. Se eu pensava assim, imagino, estamos atrasados no tempo. Estamos atrasados. Já ele dizia isto. Maravilhoso e muito obrigada por esta partilha. E é também, Fernando Pessoa também era uma pessoa girassol. Claro. Claro. Mas é um dos poetas preferidos, pelos vistos, é preferido dos dois. É um dos meus poetas preferidos. E é deliciosa essa poesia. Depois de tudo. Depois de tudo, sim. Maravilhoso. E o que é que o António gostava de estar a celebrar daqui a 6 meses? Um reencontro nesse novo diferente, nessa nova normalidade, o reencontro dos afetos, porque descobrimos o quão importante eles são para nós, e por isso celebrar a vida que temos, a riqueza de conteúdos que nos caracteriza, a superação da dificuldade, que espero que daqui a 6 meses possamos dizê-lo em comparação a hoje, não tendo a certeza, contudo, que tínhamos ultrapassado completamente e que não tínhamos descoberto a vacina, mas já teremos dominado o medo, seguramente. E por isso a partilha da vida, fundamentalmente, a vivência dos afetos, a vontade, a saudade que eu tenho do abraço sincero, do abraço amigo, e celebrar isso, celebrar essa parte de cada um de nós, celebrar a vida celebrando os afetos. Temos saudades de abraços, não é? Saudades de abraços. Eu sou muito amigo do Miguel Gameiro, e aquela canção do Dá-me um abraço, de facto nunca foi tão oportuna, Dá-me um abraço. Sim, daqueles que se fica horas perdido no abraço, não é? Que eu acho que é das coisas mais maravilhosas. Lembro-me de estar a viajar com a minha filha e ter encontrado um daqueles sítios também, já no Recio encontramos pessoas que estão a oferecer abraços e estávamos muito do outro lado do planeta e a facilidade com que nós íamos dar abraços, sabe-se lá a quem e de onde, só pelo gosto de dar um abraço. Agora, quando juntamos a isso, abraçar as pessoas que nós amamos e que nós gostamos, isso é de facto qualquer coisa que nos está a fazer muita falta. João, mas pegando nessa questão de dar um abraço, sei lá a quem, eu acho que nós, seres humanos, quando damos um abraço, não, enfim, dizê-lo de uma forma, acaba por ser o nosso egoísmo, o nosso bem-estar. É o nosso bem-estar que está em questão. Nós não vamos dar um abraço porque o outro gosta do abraço. Nós vamos dar um abraço porque nós sentimos a necessidade, queremos preencher uma necessidade. Nós queremos satisfazer-nos. Nós queremos dar um abraço. O outro, desde que higienicamente abraçável, não importa. É a satisfação da minha necessidade, do meu conforto, de dizer eu estou aqui, eu sinto-me aqui, eu sinto que estou aqui. Acho que é isso. É o eu sentir que estou ali. Naquele momento e perpetuar aquele momento. Muito bem.